Mateus 5, do 1 ao 16. Amém? Mateus 5, do 1 ao 16. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se deles os discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles será o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz e a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estais nos céus. Amém, irmãos? Pode sentar. Irmãos, essa passagem ela já é muito conhecida, né? Esse sermão da montanha, as bem-aventuranças. Mas não sei se para os irmãos, mas para mim ela nunca fez tanto sentido quanto agora, né? As promessas das bem-aventuranças nunca fez tanto sentido para os tempos que nós estamos passando, né? Que estamos passando por momentos de tribulação, momento de dor, momento de sofrimento, momento de renúncia. E a palavra fala bem-aventurado. E o que é bem-aventurado? Feliz. E como ser feliz nessa situação, né? E eu fui fazer uma pesquisa, a palavra no grego quer dizer makarios, né? Que é o bem-aventurado. Não é a felicidade do nosso sentimento, né? Não é como nos sentimos ao fazer essas coisas, e sim como Deus se sente ao fazermos essas coisas, né? Porque como a gente pode ser feliz chorando, como a gente pode ser feliz sendo perseguido, mas Deus nos vê feliz quando passamos por essas tribulações, porque Ele sabe o prêmio que vamos ganhar após passarmos por isso, né? Como se fosse uma aprovação de Deus, né? Bem-aventurança é uma aprovação, você está de parabéns, você está passando por isso. Lá na frente vai vir o seu galardão. Isso é momentâneo. Perto do que está para vir, você está de parabéns. Você é um feliz, é um bem-aventurado. Porque lá na frente tem as promessas de cada situação, de cada bem-aventurança. Você passa uma tribulação, mas o que vem depois disso vai valer muito a pena. Por isso que Deus nos considera felizes. E às vezes a gente não, porque a gente está passando por essa tribulação. Então é a felicidade aos olhos daquele que nos vê, não aos nossos olhos, né, irmãos? Então, esse é o sentido da bem-aventurança, de ser feliz aos olhos do Senhor, né? Aí a primeira bem-aventurança aqui: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é ser pobre de espírito, irmãos? Ser pobre de espíritos é nos despirmos de nós mesmos, né? Reconhecermos que somos pó, é reconhecermos a soberania de Deus na nossa vida, né? Que dependemos de Deus desde o ar que respiramos até a nossa fé para a nossa salvação. Em tudo dependemos dele. Então, quando tem orgulho, quando tem altivez, né? Quando tem a nossa justiça, a gente se enche de nós mesmos e Deus não age na nossa vida. A partir do momento que nos consideramos pobres de espíritos, pobre diante do Senhor, necessitado da graça dele, necessitado, né, do sacrifício de Jesus, para que pudéssemos sermos salvos. A partir do momento que reconhecemos isso, nos tornamos pobres de espírito, né? E Deus, ele é rico
em espírito, perto de nós, né? E Ele que vai nos enriquecer. Então, a partir do momento que você se considera, né? Se humilha perante o Senhor, Ele te honra, né? Ele te enche. Mas se esvazie, irmão, seja pobre de espírito. Para quê? Para que o reino do céu seja seu, né? Essa é a promessa para quem se humilha perante o Senhor, para quem se esvazia de si mesmo, né? Aí, a segunda bem-aventurança: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados, né? E quem são aqueles que choram, né? E quais as causas deste choro, né? Não é qualquer choro, né? Não é o choramingar, o reclamar, ó Senhor, por que isso acontece comigo? Ó dia, ó azar, não é esse tipo de choro, né? Aquele que chora, né? Com o coração quebrantado, que chora por seus pecados, que chora aos pés de Jesus pedindo perdão, aquele que chora pelo seu ente querido, que o pastor falou agora, né? Aquele que chora pela salvação do seu familiar, que acorda pela madrugada, que dobra os seus joelhos, que clama ao Senhor salvação, que clama ao Senhor um milagre de transformação, né? Que livre essas almas do engano, que livre essas almas da garra de Satanás. Esses que choram serão consolados, né? Aqueles que choram, né? Porque são perseguidos por amor de Cristo, né? Não é aqueles que choram, né? Que nem o pessoal das igrejas da prosperidade, né? Eles se acham muito perseguidos, né? Porque a mídia fala contra eles, né? Então não é aquele tipo de perseguição, né? Eles falam, a Bíblia está falando que a gente seria perseguido. Não é esse tipo de perseguição. É que é a perseguição que vem, né? É aqueles que são contra o pecado, né? É a perseguição que quando você fala a palavra e a pessoa rejeita você pela palavra de Cristo. Esse é o verdadeiro choro, esse é o verdadeiro choro que será consolado por Cristo, né? Que Deus nos promete o consolo para quando nós choramos dessa forma, né? Pro arrependimento de pecados da humanidade, né? Aqueles que choram com a dor e a aflição do próximo, né? Quantas pessoas aqui choram por aquele que está enfermo, que clama, que a gente ama, que a gente quer ver bem, né? Que nem o pastor Tom, a Adriana, a gente tem chorado, tem clamado ao Senhor por eles. Esse choro é atendido pelo consolo do Senhor, né? Então, 2 Coríntios 1:3-7... Segunda Coríntios 1, capítulo 1, versículo 3-7, né? Porque assim, quem vai nos consolar quando nós chorarmos, né, por essas coisas? Bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos console em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar o que estiver em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, é para a vossa consolação e salvação também, a qual opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim sereis também da consolação. Amém. Né? E também em Apocalipse 7:7. Desculpa, irmão. 7:17. Desculpa, irmãos. Apocalipse 7:17. Que fala quem vai nos consolar, irmãos. Quem vai secar as lágrimas de nossos olhos. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Ele servirá de guia para as fontes vivas das águas. E Deus limpará de vossos olhos toda lágrima. Amém. Amém. Também Apocalipse 21:4. Apocalipse 21:4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas.
Então, irmãos, chore sim, chore aos pés da cruz, chore pelo motivo certo, chore pelas almas, chore pelos seus pecados, chore pelos enfermos, né? Chore pelo seu próximo, chore pela salvação, né, dos seus queridos, né? Que você será consolado pelo próprio Deus. Imagine você no céu e o próprio Deus secando as suas lágrimas, onde não haverá mais choro, nem morte, nem dor. Espere isso, irmãos, sejam confiantes nisso, amém? A outra bem-aventurança, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra, né? O termo grego para manso é praus e significa ser gentil, ser humilde e ser cortês, né? E as bem-aventuranças, se você for ver, elas vão se completando, né? A partir do momento que você se humilha, né? Você reconhece que você é pó e que o Senhor é soberano sobre a sua vida, que você chora aos pés da cruz, que você chora, né, pela salvação dos seus pecados e pela salvação dos seus queridos, habita em você um espírito manso. A partir do momento que você vai, né, aos poucos, deixando as bem-aventuranças entrar em seu coração, né? Então você só vai gerar um espírito manso a partir do momento que você se humilhar, né? E que você for um intercessor pelos outros, né? Porque a nossa natureza, a gente quer pagar na mesma moeda aquilo que a gente recebe. Então dificilmente você vai ser gentil com aquele que te agride. Dificilmente você vai ser gentil com aquele que é injusto contra você, né? Então você tem que orar, pedir para Deus um espírito manso, né? Para que através do seu testemunho, essa pessoa que hoje te ataca, ela venha se converter ao Senhor, através da sua gentileza, da sua humildade, né? Perante aquela situação, ela veja, essa pessoa é diferente, essa pessoa é do Senhor, né? Porque ela não está me pagando na mesma moeda, eu a maltratei, ela está com amor, sendo gentil para comigo. Então que sejamos assim, né, irmãos? Em Romanos 12:10 fala: Romanos 12:10 Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honrar uns aos outros, né? Então, ao invés de você se honrar, você achar, né, que você está certo, abra mão, muitas vezes. Peça até sabedoria para Deus, quando você deve abrir mão e deixar, né, ser gentil com o seu próximo, amém? Para que você herda a terra, né? Eu creio que, não sei, quem estuda o milênio, talvez, né, nós venhamos com Cristo herdar a terra aqui durante esses 1000 anos, né, sendo mansos. Aqueles que são mansos vão herdar a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, né? Comer e beber como que fala? Comer e beber é algo imprescindível para a nossa vida, né? Então quem tem fome e sede de justiça, se não tiver justiça, ele meio que morre, né? Ele tem tanta fome, tanta sede de justiça, que parece que se a justiça não for feita, ele vai morrer, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque quando a nossa fome, a nossa sede é muito grande, às vezes a gente acaba comendo qualquer coisa e bebendo qualquer coisa, né? A nossa fome e a nossa sede é tão grande que a gente vai buscar água no esgoto e comida dentro do lixo, né? Então, tome cuidado com o tipo de justiça que você busca, né? Em Isaías 64:6 diz: mas todos nós somos como imundos, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebata. Então, irmãos, quando nós temos muita fome e sede de justiça, a gente tem que tomar cuidado para nós não buscarmos a nossa própria justiça, e sim a justiça de Deus, que muitas vezes é diferente da nossa, né? Como eu falei anteriormente, às vezes a gente quer pagar o mal com o mal, a gente quer que a justiça seja feita toda, né, como os nossos olhos vê, né, como a gente acha que tem que ser, e nem sempre é, né, que nem a irmã Margarida fala, às vezes a gente quer ser a quarta pessoa da Trindade, né, não, é assim que tem que ser feito. E não, busque em Deus, né, para que você seja justo conforme a justiça de Deus, não conforme a sua ou dos homens, né, que você venha buscar isso, que venha ser sábio,
na hora de praticar a justiça, né? E vamos abrir em Efésios 6:12, que também complementa essa palavra. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, né, quando você aplicar a justiça, cuidado para você não prejudicar o ser humano, né? Que nossa luta seja contra as potestades, contra os principados. E a gente só consegue ser contra isso quando nós aplicamos a justiça de Deus, quando somos cheios do Espírito Santo. Amém, irmãos? Né? E tenha essa fome de justiça, assim, tenha essa sede de justiça de Deus, porque vocês serão fartos. A palavra, né? É o próprio Jesus Cristo que nos promete. Vocês serão fartos, né? Hoje muitas vezes a gente vê o ímpio prosperar, mas a palavra fala pra gente não invejar o ímpio, né? Porque o que é dele já está preparado, né? Muitas vezes a gente não vai ver a justiça de Deus nessa terra, mas no porvir a gente vai ver tudo sendo alinhado, né? Tudo sendo ficando perfeito conforme a justiça de Deus. Amém? Aí a próxima bem-aventurança é: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, né? A palavra grega de misericórdia é chesed, e ela quer dizer se colocar no lugar de outra pessoa, tendo a capacidade de olhar com os olhos dela, de pensar com a mente dela e de sentir com o coração dela. Ser misericordioso é se colocar no lugar de outro, né? Ter a percepção dos fatos, não com o nosso julgamento, não com a nossa percepção, mas a do outro, né? Muitas vezes a gente deixa de ser misericordioso porque a gente só vê o nosso lado. Você não sabe porque aquela pessoa errou ou cometeu alguma coisa contra você. Você não sabe a vida dela, você não sabe o que aconteceu para que ela chegasse naquela situação. E muitas vezes, né, a gente age, já julga, né, e deixamos a misericórdia de lado. E Deus fala para nós sermos misericordiosos, né, porque só assim a gente alcançará a misericórdia, né. O maior exemplo disso foi o próprio Jesus, porque sendo nós pecadores, né, sendo nós injustos, né, sendo nós pobres, que não podíamos pagar pelos nossos pecados, né? Ele, por amor, né, teve compaixão de nós, né? Foi misericordioso e pagou os nossos pecados pelo sangue dele vertido na cruz, né? Então, o maior exemplo de misericórdia é do próprio Cristo, que foi misericordioso conosco. Seja misericordioso com o seu próximo, tente ver o lado dele, tente olhar com os olhos dele, tente sentir com o coração dele, né? Assim Deus agirá na sua vida. Amém? A outra bem-aventurança é: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus, né? O que é ser limpo de coração? É ser sem pecado, né? Mas nós humanos, a gente já nasce pecador, né? Salmo 51:5 diz: Salmo 51:5: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado concebeu minha mãe. Então nós já nascemos pecadores, né? Então, como um pecador, ele pode ser limpo de coração. Quando ele confessa os seus pecados e se arrepende, aí o sangue de Jesus o purifica, né? A partir do momento que nos convertemos, o sangue de Jesus nos purifica, né? E nos torna limpo de coração. Somente assim, irmãos. Não é por obras, não é por fazer o bem aos outros somente, não é por cumprir toda a lei, né? É pelo sangue de Jesus, porque nós já nascemos pecadores, né? E já estávamos condenados à morte, mas pelo sangue de Jesus Cristo, Ele limpa nossos corações e só assim nós veremos a Deus. Amém? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, né? No hebraico, a palavra pacificador é mashulam, que quer dizer agir para haver paz, né? Então, nós possamos ter sabedoria, pedir discernimento para Deus, né? Às vezes as pessoas vêm com armas contra nós,
né? E pela sabedoria de Deus a gente consegue ser pacificador, né? Não ser passivo ao erro, né? Não ser conivente com o erro para não haver contrito, para não haver briga, né? Mas sim ser pacificador, olhar os dois lados, né? Tentar achar um termo onde agrada as duas pessoas. Se não, se só uma pessoa tem razão, pedir sabedoria de Deus, tentar sempre chegar num lugar, né? E a paz de Cristo ser na sua vida para que você consiga, né? Apaziguar um conflito ou consiga acalmar os ânimos das pessoas através da palavra de Deus, né? Através da sua mansidão, do seu domínio próprio, né? Ajudar aquela situação. Amém, irmãos? Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, né? Aí já passo por outro também. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo contra vós disserem todo mal por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós, né? A humanidade ela quer viver segundo os seus desejos carnais, né? E conforme a vontade do seu coração, sem dar em conta a vontade de Deus para a vida delas. E quando você, que segue os princípios de Deus, que é luz, chega nesse lugar, você muitas vezes é rejeitado. Muitas vezes você vai sofrer perseguição, porque a luz que você tem, ela ilumina o pecado da outra, ela acende o pecado da outra, o erro da outra, né? Quando está tudo em treva, a pessoa não enxerga, né? Ela não é deparada com o seu pecado, mas quando a luz chega, quando a verdade chega, que é contra o pecado, porque a luz não faz amizade com as trevas, né? Essas pessoas vão rejeitar você, porque elas querem continuar na concupiscência do pecado dela, né? As concupiscências da carne. Elas não querem ser confrontadas. E a partir do momento que você tem a luz de Cristo, onde você chegar, essas pessoas vão rejeitar você. Muitas vezes até dentro da nossa casa, né? Quantas vezes a gente vai falar de alguma coisa da palavra e a gente é rejeitado pelas pessoas que a gente mais ama, né? Por amor à palavra de Deus. Então nessa hora a gente tem que estar firmes, porque grande vai ser nosso galardão no céu, né? Não abandone a palavra para agradar, né, alguém. Não abandone a verdade, né, para se moldar, para agradar alguém. Resista, irmão. Resista à rejeição. Resista à perseguição, né? Porque ainda vai vir. Muitos países já sofrem perseguição ali no Níger, né? A gente vê os relatos do missionário Jefferson, né? Mas a perseguição que está começando dentro da nossa casa, resista, irmão. Resista. Estejam firmes, né? Porque grande vai ser o seu galardão. Ore por eles. Ore para que Deus possa iluminar, né, a mente, tirar a venda dos olhos, né, que eles venham se converter. Mas enquanto isso não acontece, né, não seja conivente, não se amolde para ser aceito. Amém, irmãos? Sejam firmes, sejam sal, sejam luz, né, nessa terra. Que o Senhor possa nos capacitar para que a gente venha, né, fazer diferença nesse mundo como sal, como luz. Amém? Vamos abrir em Romanos 8, do 35 ao 39. Né? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, a perseguição ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores, porque aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? Então, grave esses versículos, grave essa palavra, né? No dia da tribulação, no dia da sua angústia, se apegue nessas promessas das bem-aventuranças. Vai valer a pena, né? Você se humilhar perante o Senhor, se esvaziar de si mesmo. Vai valer a pena você chorar aos pés de Jesus,
pelos seus pecados, intercedendo pelos seus queridos. Vai valer a pena você ser manso, vai valer a pena você ser perseguido, vai valer a pena tudo isso, porque para cada bem-aventurança, né, para cada luta que você passar, há uma recompensa, e a recompensa muito, muito maior do que nós possamos imaginar, porque essa vida é passageira, essa vida é como um sopro, diz a Bíblia, né? E o que está por vir é muito, muito maior, né? Do que toda a nossa mente possa imaginar. Então, irmãos, estejam firmes, né? Não se molde a esse mundo, estejam firmes na palavra, medite de dia e de noite, ore sem cessar, faça, né, o que os pastores dessa igreja têm falado, né? Têm nos alertado, porque os dias serão ruins, sim, mas Deus promete estar conosco. E conforme Romanos aqui diz, nada vai nos separar do amor dele. Esteja no amor do Senhor. Amém, irmãos? Essa é a palavra.